Neste dia 8 de março de 2023, eu venho trazer uma situação que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul e que eu acredito que pode nos ajudar para a gente entender um pouco de toda essa situação contraditória que existe em mais este segmento da sociedade e que pode ajudar todos nós a compreendermos que o esquema ele é global. Eu vou passar a fazer a leitura do encaminhamento que eu fiz junto ao Conselho Regional de Educação Física após eu ter recebido um convite. Recebi ontem, dia 2 de março, convite do Conselho sobre cerimônia de inauguração e de instalação da Comissão Especial da Mulher do CREF2RS, que será realizada no próximo dia 11 de março na Câmara Municipal de Porto Alegre. Diz no convite que esta comissão tem o, abre aspas, intuito de promover a igualdade de gênero e a valorização da mulher profissional de educação física, fecha aspas. Imediatamente vieram os seguintes questionamentos que faço ao Conselho, no qual sou devidamente registrada. Estou enviando pela ouvidoria, pois ao solicitar reunião com a presidência do Conselho para tratar deste assunto, deste convite, foi sugerido uma data a partir de 4 de abril de 2023, ou seja, posterior ao referido evento, motivo desta solicitação. Então eu começo a fazer os questionamentos. Em qual parte da finalidade para a qual o Conselho existe, esta proposta se enquadra? Qual é a verdadeira finalidade desta comissão? Porque ela tem dois textos no convite. Numa diz que é para combater a discriminação e abrir um canal para o envio de denúncias de assédio. Fecha aspas. Combate à discriminação e assédio fazem parte da finalidade do CREF2RS? Qual discriminação e qual assédio serão aceitos? Discriminação e assédio às mulheres atendidas por profissionais de educação física ou é discriminação e assédio a mulheres profissionais de educação física? Ou é discriminação por disparidade salarial? Se for esta a discriminação, o Conselho mudou de função? Até pouco tempo, sabemos como profissional de educação física que o Conselho não se envolve com as decisões relacionadas a salário da nossa profissão. Mais uma pergunta, quais são os casos ou fatos identificados com mulheres graduadas em educação física e registradas nesse conselho que levaram a esta proposta? Quais são os casos de mulheres atendidas por profissional de educação física que levaram a esta proposta? Peço que sejam detalhados quantos e quais casos tem entre as mulheres registradas no conselho ou atendidas por profissional de educação física que justificam tal proposta. Mais uma pergunta. Os órgãos de segurança dos municípios, do estado e do país não são suficientes ou não estão fazendo o seu trabalho para justificar que um conselho profissional faça isso? Está previsto na legislação que rege o conselho que ele faça tal acolhimento? Quanto que vai custar para nós, os registrados, este novo núcleo do conselho? Por favor, peço que apresentem a estimativa de gasto para este fim. Mais uma pergunta. Quem fará a acolhida das possíveis denúncias? O Conselho não está entrando na competência de outras profissões? Qual será o encaminhamento que será dado pelo CREF2RS caso tenha denúncias? Foi previsto o fluxo de encaminhamento das denúncias recebidas? Isso não é retrabalho ou trabalho dos órgãos competentes para tal? Mais uma pergunta. A equipe, grupo, as pessoas que acolherão os casos, têm preparo para receber e encaminhar estes casos? Se sim, é esta a finalidade do órgão regulador da profissão educação física no Rio Grande do Sul? Mais uma pergunta. A discriminação que está sendo referida nesta proposta se refere ao quê? Peço que seja citada ou sejam citadas as discriminações. É salário? É remuneração? Ou qual tipo de discriminação estará sendo classificada pelo CREF2RS? Se é salário,
remuneração e etc. Esta é uma competência do CREF2RS? Se é, qual será a ação que será tomada pelo CREF2RS? Mais uma pergunta. O outro objetivo citado para justificar esta comissão é promover a igualdade de gênero. Como será operacionalizado isso por esta comissão? O Conselho tem dados que mostrem que não há igualdade entre nós, os profissionais da educação física? Quais são os dados? Qual é a base que justifica este objetivo? Se estão devidamente levantados os dados, peço que apresentem, porque, como profissional da educação física, me interessa auxiliar e entender onde está havendo desigualdade e como será combatida esta situação por esta comissão. Mais uma. O CREF2RS tem recursos humanos, financeiros, materiais e de infraestrutura suficiente ou sobrando para, abre aspas, que esta é a finalidade do Conselho de Educação Física. Orientar e fiscalizar o exercício da profissão, zelando pela qualidade dos serviços prestados pelos profissionais de educação física em defesa da sociedade, fecha aspas. Então, se está sobrando esses recursos todos para estarem apresentando esta proposta, que a princípio não é uma competência nem sua responsabilidade? Mais uma pergunta. Quais são os objetivos das comissões? Por que elas existem neste conselho profissional? São para atender às necessidades de quem mantém o conselho e para proteger a sociedade, ou são para atender a modismos ou a Agenda 2030 da ONU, cujo objetivo está bem descrito, o objetivo 5 da Agenda 2030 da ONU? Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. É para isso que o nosso conselho está criando esta comissão? Se todos os questionamentos anteriores forem devidamente respondidos, justificados, fica mais uma pergunta. O Conselho Regional de Educação Física está com a sua carga de trabalho e a sua finalidade em dia, que sobrou tempo, espaço e demais recursos para realizar esta nova atribuição ou necessidade da sociedade? Em que esta nova atribuição vai contribuir para a valorização dos profissionais de educação física aqui no estado do Rio Grande do Sul? Por fim, eu solicito ao Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul que a solicitação desta profissional seja apreciada pelo plenário e que conste na ata de reunião do plenário do nosso conselho. E rogando para que todos os questionamentos sejam respondidos, eu agradeci a atenção. Eu peço a todos que vão assistir esse vídeo para que prestem atenção. Toda a sociedade está sendo dominada, guiada e governada por uma agenda externa ao nosso país. E os ingênuos, aqueles que não entendem esse contexto todo, eles estão levando todos nós para esta barca furada. Então, se nós que pensamos, que não se deixamos levar por qualquer modismo ou bobageira, se nós não prestarmos atenção no que acontece no nosso dia a dia, ali na frente nós estaremos todos com o deslumbramento tomado conta e aí vai ser tarde demais. Que este exemplo desses questionamentos que eu estou fazendo ao conselho da minha profissão seja percebido e possa ajudar para que outras profissões também percebam e outros cidadãos também percebam. Eu sou registrada também no Conselho de Administração e eu percebi que esse conselho está pior do que esse aqui. Então que sirva para nós, os cidadãos que não somos bobo, nem vaidoso, nem deslumbrado, para entender o que está acontecendo na sociedade. E assim, se esses conselhos foram feitos para cuidar das profissões, que eles cuidem da profissão, que eles façam aquilo para o qual eles foram designados. Senão, nós vamos esculhambar a sociedade de vez. Que Deus nos proteja e que Ele nos dê a fé e o discernimento necessário para nós não sermos nem omisso, nem conivente, nem covarde.